Salve, salve família. Seguinte, Lília, é racista eu falar a coisa tá preta? E se eu falar ganhei uma grana preta, também seria racista? Obrigadão, gente. Ótima questão. Eu não lembro o nome, alguém me lembra? Olha, Henrique. O Henrique, ótima questão. Claro que nem sempre a expressão é racista, tudo depende do contexto em que ela se localiza. Nem sempre que você falar preta, você está sendo racista. Se você falar ganhei uma grana preta, você está elogiando, portanto, não é racismo. Mas se você falar a coisa está preta, você está fazendo uma coisa racista. Por que é racista? Por que será que a gente nunca fala a coisa está branca? Porque quando você fala a coisa está preta, é porque a crise está lá, logo na esquina. É racismo? É racismo. A gente tem que se policiar sobre isso? Eu Posso acho que discordar tem. um pouquinho disso? Você sempre discorda, está aqui liberado, liberei. É que, tipo, por exemplo, a coisa do preto, né? Tem o preto, a questão da cor preto, mas o preto existe outros significados, né? Tem o preto de escuridão, né? Quando tá tudo preto, tá ligado? Tipo, e essas coisas não... Tipo, a palavra preto não tem só o significado de raça. Ela tem outros significados. E quando tiver outro significado, não tem problema. Mas Eu tô por falando que quando a coisa tá preta não pode estar no significado não da raça? Porque- Mas no significado, por exemplo, quando tá um breu Vamos lá. e você não tá enxergando, é um problema. Entendeu? Sei lá. Mas bom ponto também. Eu acho que, primeiro, a língua, como as imagens, a língua é altamente ideológica. Já parou para pensar numa coisa assim? Quando a gente fala, você vai achar que eu estou exagerando. Não é. Pensa assim, porque a língua é inconsciente, né? A gente não fica pensando nela. Você fala uma coisa assim, olha, pensei aqui, nunca ouvi falar da Revolução do Haiti. Eu vou falar, claro. Já parou para pensar nisso? Claro é sinônimo de verdade. Se você pensar numa situação na Suíça, pode não significar nada. Mas o significado se faz, Monark, em contexto. E no contexto brasileiro, se você pensar estatisticamente, esses termos são sempre pejorativos. E toda vez que um termo magoar o outro, ele está valendo, é racista, a gente pode usar outro. É importante a gente mudar. Mulata. Entendo. Mas você não acha que não é uma engenharia social um pouco desnecessária aí, nesse caso? Não é. Porque Ficar se preocupando com isso? nós todos aqui Não somos... poder falar as coisas, a coisa tá preta. Você pode Ixi, se eu falar isso, eu tô sendo racista. Não é um pouco você pode falar o que esquisito quiser. isso? Você pode falar o que você quiser. Mas você tem que saber o que você está falando. Então, se eu falar que a coisa tá preta, eu estou sendo racista, de alguma forma. Dependendo do contexto, tá. Não em todos os contextos. Mas você tem que pensar que as palavras no Brasil são significadas. Muita gente fala, mulata, tem uma outra etimologia, não sei o quê. Mas mulata, no Brasil, vem de mula. É racista? É. Eu posso trocar por outra palavra? Posso. Vou trocar. Tá. É uma opção cidadã sua, Monark. É isso. O Henrique tem razão. Eu não quero criar nenhuma ditadura do trava-língua, entendeu? Mas a gente está ofendendo as pessoas. Tá. Desculpa. Desculpa. Cara, não está discordo. ofendendo você que é branco. Não. Eu discordo. Tudo bem. Eu discordo que eu falando do lado de alguma pessoa negra, a coisa tá preta, ela vai ficar ultra ofendida. Não, entendeu? coisa Eu tá discordo. preta, talvez não. Mas mulata você ofende. Porque mulata, eu vou ficar nesse exemplo, vem de mula, e a mulata no Brasil foi progressivamente sensualizada também. Então, você logo está ligando a mulher brasileira, negra, a essa ideia de uma mulher fácil. Pergunta para as mulheres brasileiras viajando, não precisa ser negra, hein? Mas para as negras é pior. As pessoas logo acham que a mulher brasileira é fácil, e, sobretudo, as mulheres negras. Então, a gente tem que pensar que os termos eles só fazem sentido num determinado contexto. Eu sou contra aquela coisa de fazer um manual aqui. Não é manual, mas é um programa de conscientização. A gente está ofendendo, vamos achar outro termo melhor, gente. Tá, é que eu entendo o argumento. Eu só acho que a gente não pode ser... eu não acho que isso muda nada, tá ligado? Você Se o cara nunca falar acha que a que coisa muda? tá preta ou não, tá ligado? Quer Sei dizer lá, que eu não a acho gente que tá- muda porra nenhuma. A gente está aqui porque eu acho que muda. Eu sou Tá, não, antropóloga. claro. Eu acho que a cultura é que nem uma segunda pele, sabe, Monark? A gente acha que cultura não é nada, não sei o quê. Cultura é que nem segunda pele, sabe? A cultura, ela não é... A gente pensa sempre naquela metáfora, né, que a cultura é como a pedra no rio. Mas a cultura não é a pedra. A cultura é o rio que vai passando.
E a gente está nesse mundo para mudar, como a gente falou aqui. A gente está nesse mundo, por exemplo, criado mudo. Criado mudo é um termo que estava nos testamentos do Brasil do século XIX, por oposição ao criado falante. E é um termo que torna as pessoas mais... tem uma história que torna esse termo um pouco complicado. Vamos falar de vamos falar aqui de mesa de canto. Não tem problema, entendeu? Se isso vai lembrar ao objetivo, como os escravizados viraram objetos, vamos falar disso. É que a maioria das pessoas não vai lembrar. A maioria das pessoas não tem esse conhecimento que você não tem. Não lembra, porque a língua é assim. Mas se elas não lembram, elas não vão se sentir ofendidas. Né? A língua carrega uma série de elementos que ofendem, eu vou repetir. E a gente tem que lembrar desses elementos. Entendi. E a gente tem que lidar com eles, na minha opinião. Eu acho que isso aí vai ser melhor para todos nós, porque a gente está falando da nossa história, a gente está falando do nosso passado, e a gente está falando de pessoas que... até nos testamentos, é bem legal que as pessoas apareciam... Não sei se você sabe que apareciam como bens móveis e bens semoventes. Os bens móveis... bens imóveis e bens semoventes. O que eram os bens imóveis? Terra, propriedade. Bens semoventes eram gado e escravizados. Então, a gente não está falando aqui da Polônia, da Suíça, da Dinamarca e da Suécia. A gente está falando de um país que naturalizou a escravidão, que naturalizou um sistema que pressupunha o quê? Que uma pessoa pode ser proprietária de outra pessoa. É claro que a língua revela essa estrutura. E quanto mais eu chegar para você e falar, Monark, presta atenção. Eu não estou falando que você não pode falar nunca mais, senão você vai... Eu estou só te dizendo que o nosso presente está cheio de passado. E que não é à toa que no Brasil a gente usa tanta metáfora com cor. Que não é à toa que isso aparece tanto entre nós. É porque a gente está falando do fantasma da escravidão. Então, se eu posso usar a língua para causar um desconforto, para que as pessoas pensem no passado, vou usar. Tá bom. Se eu puder politizar a língua, eu vou politizar. Entendi. Sem ser chato. Eu tenho um pouco de problema com politização da língua, entendeu? A língua ela não é uma parada de cima para baixo. Não são as pessoas que escolhem quais termos serão usados. Ele é algo que vai evoluindo e vai se formando. Eu né? vou aí só dizer que eu não concordo tanto. Que tem uma diferença entre língua e fala. Tá. A língua é a língua imposta. A gente não fala português porque a gente quer. A gente fala português porque nós fomos colonizados pelos portugueses. Mas a língua ela não é bem imposta, né? Tipo, várias novas palavras surgem no dicionário. A fala é que é assim. A fala, ela é totalmente subjetiva. Mas novas palavras não entram no dicionário? Lentamente. Mas as nossas estruturas de língua, a estrutura da nossa língua permanece a mesma. Tanto que se você for para Portugal, se você for para Angola, se você for para... Você vai ver diferenças, mas você vai... Mas tem uma questão prática aí, né? É porque é muito difícil. Trocar uma língua de uma civilização é muito difícil e, tipo, não é uma coisa que você faz, assim, tá ligado? Você não faz, mas você mesmo me falou aí, eu vou usar o seu argumento, que a língua é viva. Então, vamos Exato. trocar. E